A paz de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 6. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Lembre que Moisés ele estava abrindo seu coração para Deus, falou: Senhor, desde que eu me apresentei em teu nome diante de Faraó, o povo só tem sido mais afligido, né? Por que me escolheu? Por que me enviaste, né? Então o Moisés ele estava triste porque ele achava que a culpa era dele, né? De dar tudo dando errado, né? Por que que você me escolheu, Senhor? Por que que o povo está sofrendo por minha causa, meu Deus? Por que que você foi me escolher? Confia no seu chamado. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Deus vai usar de você, tá bom? Fique em paz. Faz a sua parte. Deus vai fazer a parte dele, tá bom? Aqui Moisés fez a parte dele. Ele foi diante de Faraó e anunciou. Mas a culpa do Faraó ter negado o favor que Moisés pediu a ele não foi culpa do Moisés. Moisés não fez nada de errado. O Faraó que era orgulhoso e não queria deixar o povo ir, porque ele estava usufruindo do serviço dos outros para crescer, né? Estava afligindo aquele povo para crescer. Então a culpa era do orgulho do Faraó. Mas o Moisés se sentiu mal. Ele se sentiu despreparado. Então, você que está se sentindo despreparado, mas se você fez o que Deus te pediu, fique em paz. Deus vai te preparar e vai te capacitar. A obra não é sua, é de Deus, né? É para o nome dele ser glorificado. Então não tem como dar errado, tá bom? Se ele te escolheu, é porque ele sabe que você é capaz e que ele vai te capacitar para isso. Então você que é pastor, pastora, padre, ou em qualquer área da sua vida, tanto no seu casamento, no serviço, se Deus te colocou nessa posição, é porque ele confia que você é capaz. Se esforça, faz sua parte. Se prepare, estuda mais. Que nem nós que servimos a Deus e ensinamos a palavra, nós temos que ler a palavra de Deus e ensinar com temor a Deus, tá bom? E quem no seu serviço, faça o seu serviço com dedicação. Se é nos estudos, estuda, se esforça. Estude um pouquinho mais, se concentra, presta atenção nas aulas. Em todas as áreas da vida, no casamento, seja atencioso com a sua esposa, com o seu esposo. Se é com seus filhos, seja um bom pai, uma boa mãe, seja atencioso. Se Deus te deu filhos, é porque Ele sabe que você é capaz de cuidar bem deles, tá bom? Mas se prepara, faz sua parte, tá bom? Então Moisés estava aflito aqui nessa parte, mas aqui Deus já o consolou, o conservou e lembrou que Deus falou para ele que ia ser difícil, que o faraó ia ser coração ia ser endurecido e ele não ia deixar ir, mas que Deus ia tirar com a mão forte. Deus lembrou Moisés para tranquilizar o Moisés. Moisés, calma, Moisés, a culpa não é sua. Lembra que eu te falei que eu vou tirar o povo, o meu povo do Egito com mão forte? O faraó não ia deixar. Agora você vai ver o que, que eu vou fazer. Agora deixa na minha mão, Deus, Moisés. Você fez sua parte. Agora veja o que eu vou fazer. Veja o que eu sou, vou fazer. Então faça a sua parte e preste atenção no que Deus vai fazer. Tá bom? Só observa. Você fez a sua parte? Fica tranquilo. Aí é só observar e confiar em Deus, que você vai ver que vai estar tudo certo, né? Você vai ver as coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida. Vamos continuar a leitura. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com um braço estendido, e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra cerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Então nós vimos aqui que Deus está tranquilizando Moisés, falando que ele vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, que tudo está na mão dele, né? E que ele não deve temer. E aqui no verso 8 aqui é bonito, que Deus fala que levantou sua mão, prometendo, jurando que ia dar essa terra de Canaã aos descendentes de Abraão.
e que era para ele ficar tranquilo, que agora que Deus ia resolver, que Deus ia mostrar sua força. Então até tem esse costume, eu vejo nos tribunais da pessoa colocar a mão sobre a Bíblia e jurar com a mão estendida, né? Eu juro por Deus, né? Que não vai mentir, né? Que vai falar tudo certinho. Então eu vejo esse verso 8 aqui, eu imagino Deus no seu trono erguendo a mão e jurando. Como não tem autoridade maior do que ele jura por ele mesmo, né? Que coisa linda. Então Deus fez uma promessa na tua vida, confia, porque ele levantou seu braço e jurou, e ele vai cumprir. Da mesma forma que ele cumpriu com mão forte aqui, ele resolveu todos os problemas do seu povo e jogou as nações que estavam em pecado. Deus vai ajudar vocês também. Ele vai cumprir sua palavra. Confiem, espera no Senhor e vocês vão ver as maravilhas de Deus, né? Vamos continuar a leitura. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Então nós vimos aqui como Moisés é obediente, porque Moisés ele já tinha ido falar com o Faraó, não deu certo. Tinha falado com o povo de Deus, eles não aceitaram, ainda falaram que a culpa era do Moisés, que eles estavam sendo afligidos. Aí Deus manda Deus falar com o Faraó novamente. E Moisés vai. Moisés ele teme a Deus, a partir dessa que Deus falou com ele agora que Deus ia fazer uma obra grande, ele confiou. E quando nós temos confiança em Deus e fazemos o que ele pede, as coisas vão dar certo, mesmo que tenha resistência, tá bom? Aqui, ó, Moisés, ele viu resistência. O faraó não aceitava o que ele falava, nem o povo de Deus que precisava ser liberto não estava aceitando a palavra. Às vezes fechou uma porta de emprego no seu serviço, é, na tua vida, fechou uma porta de emprego, e você está indo fazer entrevistas, na primeira que não deu certo, você já desiste. Não, continua. Faz currículo, vai indo mais, faz a sua parte, Deus vai fazer a sua. Deus vai fazer a parte dele também, tá bom? Então não desistam. Pregou a palavra, a pessoa não ouviu. Sempre quando Deus te mandar e te der a oportunidade de você pregar, prega. Que quem convence a pessoa da fé é o Espírito Santo. Faz a sua parte e o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa de servir a Deus. Mas a gente tem que pregar, tem que fazer a nossa parte. Deus mandou? Vai, tá bom? Deus mandou fazer uma missão? Vai fazer a missão. Aqui está escrito que nós devemos ensinar nossos filhos pela palavra. Ensina seus filhos a palavra de Deus. Se ele vai te seguir ou não, aí já é o coraçãozinho deles, tá bom? Mas faz a sua parte. Se o coração deles for aberto para a palavra e para o que vocês ensinam para eles, eles vão ser servos de Deus. Mas se o coraçãozinho deles for endurecido, infelizmente eles vão ser igual ao Faraó. Então, aí vocês têm que orar e trabalhar mais ainda na vida dos seus filhos, tá bom? Então vamos sempre falar a palavra de Deus e fazer a vontade dele, que ele é poderoso para nos ajudar em todas as coisas. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Aqui o Moisés ficou com dúvida. Senhor, eu já falei 2 vezes lá, já falei com o povo de Deus, e se você está mandando ele falar de novo, ele não vai acreditar em mim. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então Deus, na paciência, falou com Moisés e Arão de novo, falou: vai lá que vai dar certo. E assim foi, eles foram, tá bom? Aí aqui tem uma pausa aqui no capítulo, vai começar a falar da genealogia, para explicar quem é o Moisés da história, né? Então, a leitura de genealogia é cansativa, mas como eu me propus a ler toda a palavra de Deus, eu vou ler aqui. Aí quem tiver paciência para ouvir toda a genealogia, amém. Quem não quiser, eu entendo, eu respeito, que é uma leitura cansativa, tá bom? Mas é importante a árvore genealógica para a gente saber a origem da pessoa. Naquela época não existiam documentos. Eles não podiam aqui, ó, sou Moisés. Não, tinha que falar, sou Moisés, filho de Arão, né? E assim vai. Também na época de Jesus Cristo, contou a genealogia para a gente saber quem que era Jesus Cristo, para a gente saber a origem dele, para saber que realmente ele existiu, que é um fato histórico. Então essas genealogias ficam aqui registradas para nós sabermos que isso aqui aconteceu, que isso aqui é um fato histórico, que a gente pode pesquisar e vai ter escrito sobre isso daqui, tá bom? Então eu vou ler com a ajuda de Deus aqui a genealogia de Moisés, o libertador, tá bom? Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Aipalu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben.
E os filhos de Simeão, Jemuel, e Jamim, e Oade, e a Jaquim, a Zoar, e a Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, e Coate, e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Lebne, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, esses aqui, os filhos de Coate, que vai ser a descendência do Moisés, tá bom? Ele é levita, né? Então aqui, ó, ele vem de Levi, né? Dos filhos de Levi. Um dos filhos de Levi é o Coate. Então aqui, ó, o Coate vai ser pai de Anrão, Eizar, e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Aqui é a idade do pai de Moisés, né? E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Elisã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou-lhe a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Esses nomes são importantes aqui, são os filhos de Arão, né? Eles vão se tornar sacerdotes, né? E mais pra frente a gente vai ler que vai acontecer algumas coisas ruins com os filhos de Arão, né? E os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abzaf, estes são as famílias dos coraitas. Eliezer, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Família de sacerdote que Deus vai escolher para sacerdote, né? A descendência, a família de Moisés. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, disse a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então nós vimos aqui a genealogia, né? Moisés é descendente de Levi, é dos levitas. O seu irmão é Arão e a Midiana, é Miriam, né? Perdão. E Arão tem os filhos dele, eles vão se tornar sacerdotes, né? Sendo que Arão somos sacerdote e os seus filhos sacerdotes. Mais pra frente a gente vai ver. E no finalzinho aqui, depois da genealogia, nós vimos também que Moisés, Deus mandou. Ficou bem frisado aqui. Tudo isso aqui, quem escreveu foi Moisés, tá bom? Todo esse livro aqui do Êxodo foi escrito por Moisés. E o próprio Moisés escreve os seus defeitos. Para vocês saberem, porque hoje em dia a gente vê as biografias, né? A gente pega a história de pessoas assim famosas, a gente lê o livro, é só coisa linda, só coisa bonita, né? Mas é porque os defeitos deles eles não escrevem, é difícil. Mas aqui na Bíblia eu acho bonito, bonito. A gente sabe que é diferenciado, a gente sabe que tudo aqui é guiado pelo Espírito de Deus, porque até os defeitos são escritos. E aqui foi escrito pelo próprio Moisés. O Moisés mesmo escreveu: Olha, eu duvidei de Deus. Deus mandou eu ir falar com o Faraó, mas eu não me achava capaz de fazer isso. Eu não me achava capaz. Eu tinha dificuldade de falar. Eu era incircunciso de lábios. Eu não vi em mim capacidade nenhuma para poder chegar diante de Faraó e libertar teu povo. Então o próprio Moisés escreveu e se justificando aqui. Que coisa linda. Nós vimos aqui que ele é um ser humano que tinha dúvidas, que tinha dificuldade, e fica, tudo isso fica anotado. Isso serve para nós. Deus permitiu que ele escrevesse os seus defeitos, as suas dúvidas, para que ficasse gravado para nós que, da mesma forma, pode ser com a gente também. Todos nós temos dúvidas, temos dificuldades, temos problemas. E Deus está sempre disposto a nos ouvir. Então nós temos que estar sempre dispostos a falar com o nosso Deus, abrir nosso coração para Deus, como Moisés fazia.
Moisés era sincero com Deus. Ele não se achava capaz e ele falava: Não, Senhor, olha, eu tenho dificuldade de falar. Eu fui lá, ele não me ouviu. Eu acho que a culpa é minha. Me ajuda, Senhor, né? Então, tenho essa humildade. Moisés era humilde. Ele deixou escrito até seus defeitos. Essa é a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela mostra a natureza humana. Ela mostra a divindade, ela mostra a perfeição de Deus e mostra nossas fragilidades. E Moisés não escondeu suas fragilidades. Ficou aqui registrado para nós vermos que Deus pode pegar uma pessoa com fragilidades e fazer obras grandes através dela e mudar a vida de uma nação inteira, né? Às vezes você pode mudar, filho, a vida da sua família inteira, do seu bairro inteiro. Eu vejo tanto testemunho, às vezes eu ligo a televisão, tem tanta coisa ruim na televisão, mas às vezes tem coisa boa. A gente vê uma pessoa numa comunidade, faz um projeto e ajuda a comunidade toda. Ela começa a ensinar a palavra de Deus, é, ensina culinária, ensina várias coisas e ajuda o seu próximo com atitude. Então, tem uma atitude de servir a Deus que, mesmo com suas fragilidades, você pode mudar um bairro inteiro, pode mudar sua casa, pode mudar até uma nação, como não foi no caso do Moisés. Ele foi usado para libertar um povo inteiro. Tinha milhões de pessoas ali, tá certo? Então, seja forte, confie em Deus, que mesmo com suas fragilidades, com suas dúvidas, com seus defeitos, Deus é poderoso para te usar e transformar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Essa é a palavra para nós hoje. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.